Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kelly Oliveira, sou terapeuta sistêmica e também mentora de autoconhecimento. Se você está chegando agora aqui, assista o vídeo até o final, veja se você gosta e sente que aqui pode ser um bom lugar para você trabalhar o seu autodesenvolvimento. E se a resposta for sim, aproveita para curtir, se inscrever e também aperta o sininho para ser notificado dos vídeos novos que saem toda segunda às 20 horas. Bora lá! O tema de hoje é uma pauta quentíssima, né? E vai de encontro com um post que eu já fiz nas minhas redes sociais essa semana e com a nossa mentoria que vai acontecer em setembro, que é a escassez caminha de mãos dadas com a mágoa que nós guardamos do nosso pai. É um tema que abala as nossas estruturas, porque mexe sim com os nossos conceitos, as nossas crenças, cada família uma família, cada história uma história, a gente sabe de tudo isso. Mas vamos olhar para isso um pouco mais de perto hoje e tentar desenvolver um novo olhar para a nossa relação com o nosso pai. Ainda que a gente ache que a nossa relação com o pai é maravilhosa. Às vezes é, mas existe algo ali, um pano de fundo que está trazendo a gente para esse lugar de não conseguir ir para frente na vida. Quando eu me referir ao pai aqui, eu estou me referindo àquela figura, aquele arquétipo que ficou significado dentro de mim, né? A imagem que eu construí do meu pai, que começou lá na infância, e não necessariamente aquele homem de carne e osso ali com o qual eu lido no meu dia a dia, tá bom? Então, é importante que isso fique bem claro. Tô falando do papai interno, tá? Desculpa, então vamos lá. A nossa relação com o pai é a nossa relação com o masculino. E aqui não tem a ver com o gênero, né? Com essa potência, essa polaridade masculina. Assim como a nossa relação com a mãe, ela diz respeito à nossa conexão com a energia feminina. E essa energia masculina é o que vai entregar para nós, né? O que vai nos prover a força para a gente seguir em frente na vida, vai nos prover também a coragem, a potência na ação, tomada de decisão, fazer escolhas rápidas e também cautelosas, né? Mas sempre com muita potência, sempre com muita força, tá? O pai também é responsável por nos ajudar, o pai, a figura masculina, né, a energia masculina, é responsável também pela aquela atitude que a gente tem de selecionar muito bem quem é que fica do nosso lado e quem é que sai, né, quem é que precisa partir da linha no pipa, sabe? Aquela questão de dizer sim e não, de colocar limites, de deixar bem claro até onde as pessoas podem ir com a gente. Tudo isso vem da postura que nós aprendemos com essa energia do nosso pai, tá? Todo esse pacote que a gente herda do masculino. Ainda que a gente não o tenha conhecido, porque o pai, ele tá ali no nosso sistema, ele é o nosso sistema, né? E o que acontece então? O que tudo isso tem a ver com o nosso movimento em direção à escassez? O pai, nas constelações familiares, a gente fala que a mãe representa a fortuna, o dinheiro que vem para a nossa vida, e o pai, o dinheiro que fica, né? Não que você vai reter o dinheiro, mas aquele dinheiro que ele se movimenta ali com graça, ele vai e volta, mas ele nunca foge da gente. Então, o pai, ele é essa potência. Quando, em algum nível, a gente julga o nosso pai, aconteceu alguma coisa na nossa relação ali atrás e a gente guarda uma mágoa, a gente, na verdade, tá fazendo isso para parte do nosso pai que mora na gente, né? Ou seja, nós estamos fazendo isso com a gente mesmo. Então, condenar o pai, julgar, guardar mágoas é uma receita maravilhosa para o nosso fracasso,
na área profissional, para a gente não ter força para seguir na vida. Eu começo uma coisa, nunca concluo, sabe aquele dilema do muita iniciativa, pouca acabativa? É isso, tá faltando a força do masculino. Todos nós, homens e mulheres, temos as duas potências em nós. As mulheres, né, que estão mais no domínio da energia feminina, elas trazem, né, esse feminino mais acentuado, mas não significa que uma mulher ela vai ser sempre ali atuante na sua polaridade feminina. Tem mulheres que lidam melhor, né, na vida com essa potência masculina. Então entenda que a gente está falando de polaridades aqui. E o masculino vai trazer isso, né? Essa força, esse ir para frente, né? Como é que eu tomo essa força e faço esse movimento de ter sucesso na vida, nos meus empreendimentos, nas minhas ideias, de fazer acontecer de modo que os planos saiam aqui do mental, né? E possam ser concretizados, que eu tire de verdade os planos do papel e os concretize e os faça acontecer. É me voltando para o pai. Quando aconteceu uma situação e você percebe que tem ali uma rusga, né, que você precisa resolver alguma coisa com o teu pai, se você observar, principalmente no meio profissional e nas questões de lidar com o dinheiro, você vai enfrentar dificuldades, principalmente se você ficar no lugar de vítima ou de mágoa, né? Porque quem faz isso normalmente é a criança em nós. E a criança, ela não tem capacidade de lidar com o dinheiro, por exemplo, de lidar com a potência que é a energia financeira. Lidar com essa potência é para adultos, certo? Então, se eu permaneço numa postura infantil, entendam, gente, que tudo... Aqui a gente tá falando de movimentos inconscientes, né? Mas se eu permaneço nessa postura infantil, eu não tenho capacidade para lidar com a força do dinheiro, percebe? Então, uma coisa leva a outra. Quando eu falei aqui no vídeo da mãe, né, que acho que o título é Sem Entender Isso, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem, caso vocês não tenham assistido. Sem entender isso, né, e lidar bem com a nossa mãe, as coisas não caminham na vida, né? Lá eu falei um pouco do meu exemplo com a minha mãe. E mencionei algumas coisas da relação dos meus pais, né? E aqui eu vou trazer bem rapidamente o meu próprio exemplo com o meu pai. Os meus pais se separaram, eu era muito criança ainda, ali antes dos 2 anos, para fazer 2 anos, e eu não tive a presença dele na minha vida. E durante muitos anos, eu não soube lidar com isso, mas fazia de conta que sabia lidar. Aí depois, passado um tempo lá na vida adulta, eu me encontrei com ele, a gente pôde conversar, né? E o que eu passei a dizer? Ah, eu perdoei o meu pai. Ah, eu já não ligo mais. A pior coisa, né? Porque quando a gente se coloca no lugar de quem perdoa o nosso pai, nós nos colocamos acima dele. Então, não é nada que a gente tenha que perdoar o nosso pai. E eu sei que é muito difícil, porque a gente pode estar falando, por exemplo, aqui com pessoas que tenham sofrido abuso dos pais de qualquer do pai de qualquer ordem, né? Enfim, eu sei que tem situações muito delicadas, mas não é a postura que leva à solução, é isso. A postura que leva à solução não é essa de eu me coloco acima, eu me perdoo, eu te perdoo. A postura que leva à solução foi como foi. Eu entendo que você me entregou o que você tinha para me entregar. A vida te deu o que te deu, e então o que você tinha como conteúdo dentro de você, você me entregou. E tá bom, tudo bem, ok. Eu fico com isso. Você fica com a sua parcela, eu fico com a minha, e tá tudo em paz, tá tudo ok. E o pai, ele continua sendo muito maior do que nós, porque o pai, junto com a nossa mãe, ele nos deu a vida, e nada que a gente faça é superior a isso. Ah, eu não escolhi, não pedi para nascer, ok, mas nasceu, e ele te deu a vida. Então, percebam que o tempo todo, a gente assumindo a responsabilidade
pelo nosso sucesso ou fracasso diante da vida, olhando ali atrás para entender onde é que está esse movimento inicial, que foi aquele gatilho, que então começou todo esse emaranhamento na nossa vida e hoje nos colocou nessa situação complicadíssima em relação à prosperidade, por exemplo, que é o tema que a gente está tratando aqui, né? Mas uma relação não boa com o nosso pai tem uma série de outras implicações. Aqui a gente está falando especificamente de não ter esse poder em relação à energia financeira, né? Que está extremamente conectado ao pai, né? Essa potência toda, né? Quando a gente fala assim, dinheiro, né? Como que é para você, por exemplo, dizer assim, eu mereço ter muito dinheiro. Diga isso para você agora. Eu mereço ter muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, muito mais do que eu conseguiria contar. Isso é real para você? Você tem força quando você diz isso? Perceba, né? Porque numa prática simples como essa, né, no exercício tão básico, você já vai perceber se você tá com essa potência de fato, né? Não aquela história que você conta na mente só, mas de fato, como que você sente isso, né? Vem leve para você, vem verdadeiro, você se vê de fato nesse lugar ou não? Isso já pode ser um indicativo de que tem alguma coisa que você talvez precise olhar ali em relação ao seu pai, né? Então, o melhor que a gente pode fazer para começar a solucionar isso é conhecer a nossa história, né? Pesquisar sobre o nosso pai, como que foi a história dele, as coisas que ele viveu, tudo aquilo que nós pudermos saber sobre a nossa história, né? Vai chegar até nós. E então, tomando conhecimento de como foi a história do meu pai, eu consigo entender o comportamento dele. E aí eu vou entender que o que ele me deu era tudo que ele tinha para me entregar. Então tá tudo certo, né? E se ele pudesse fazer diferente, ele com certeza teria feito diferente. Então, agora, o que eu preciso fazer com isso? Com o aprendizado que eu adquiri desse processo? É entender que a forma como eu vinha atuando internamente em relação ao meu pai me trouxe para onde eu estou. Agora, eu preciso tomar essa informação e fazer algo grande com isso. Eu escolho fazer diferente. E aí eu vou para a vida e faço diferente. Vou me curando e atuando, vou me curando e atuando, vou me curando e atuando, para eu conseguir fazer as pazes, não só com o meu pai, não só com o masculino, mas também com a energia da prosperidade, da abundância, da riqueza, né? É isso. Sugiro que você, de fato, olhe com muito amor, com muito respeito, né? Tenha uma visão um pouco mais ampla da sua história e verifique se de repente não tem mágoas e julgamentos que você tem em relação ao seu pai, ainda que muito velados, né? E que estão te impedindo de dar aí o grande boom na sua vida em relação ao dinheiro, tá certo? Eu vou mais uma vez te convidar para me acompanhar nas outras redes sociais, que também estão com os links todos descritos aqui abaixo. Comenta, me diz o que você achou, se fez sentido para você, tá? E um segundo convite que eu quero te fazer é para participar da mentoria online e gratuita, onde nós vamos aprofundar muito nesse assunto. Nessa mentoria, nós vamos entender com mais riqueza de detalhes como é que funcionam as dinâmicas entre nós e o masculino, né, o nosso pai, e o que a gente pode fazer para iniciar esse processo de cura. É gratuita, fique de olho, porque vai ser no dia 2 de setembro e eu vou deixar todas as informações com links para você acessar, tá bom? É isso, um grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem no nosso vídeo. Beijo!